dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso! Estamos aqui para atravessar mais um portal do Podverso e também atravessar o mar de monstros, isso mesmo. E se você gosta aqui dos bate-papos que a gente tem, não deixe de acompanhar a gente em todos os nossos canais, o @multiverso.dageek, tá bom? E também verifica se você está seguindo a gente aqui no seu escutador de preferência, hein? Mas como eu não estou sozinha, eu estou aqui com a Lola. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Aproveitando o convite da participação aqui no podcast, quero convidar vocês para escutar o Podverso Expresso, com pílulas diárias de informação sobre sua série, seu jogo, seu filme favorito. Isso mesmo, aí tem bastante novidade aí para vocês ao longo da semana, então escutem tudo que tá para sair. E agora, sem mais delongas, bora pro papo. Degustando séries. Aqui a gente vai ter, né, todo o contexto na ilha, né? A gente viu até aqui a temporada vinha construindo a travessia pelo Mar de Monstros e apresentando alguns perigos, atestando algumas relações, né? Esse episódio ele é um pouquinho diferente e ele não quer apresentar uma coisa nova, ele só quer resolver e ó, tá tudo bem. Mas eu achei esse episódio um pouquinho lento em alguns momentos e isso é um pouco preocupante para a história no geral. Apesar de ser um livro mais curto, uma história mais enxuta e que em alguns momentos eles querem dar ênfase a algumas coisas, como todo o arco da Clarice até agora, em outros momentos eles acabam não mostrando coisas que poderiam ter sido mais interessantes até agora. Tudo converge para a ilha de Polifemo, né, onde a gente está situado agora. O Velocino deixa de ser uma ideia distante e agora ele é uma urgência ali. O acampamento meio-sangue ele não pode mais esperar, agora o Cronos está realmente ali e a gente está vendo tudo isso por causa do Luke. Então, esse episódio não trouxe nada de novo, mas é um episódio que deixa tudo muito claro logo de cara. E ele não perde tempo, né? Nem aquela distraçãozinha. No episódio inteiro, ele narra coisas que finalizam o arco, eu achei assim. E não tem arco paralelo além daquilo. O Groover tá preso, a Clarice tá presa, o Velocino tá ali, e eles precisam resolver isso, custe a vida deles ou não. Sim, o Percy e a Annabeth eles chegaram na ilha de Polifemo achando que o plano era simples. Eles vão lá, salvam o Grover, a Clarice. Eles até usam uma estratégia clássica, meio a Odisseia, né? E eles estão se escondendo, né, sob as ovelhas. Mas, né, o Polifemo ele não é qualquer tipo de ciclope, né? Apesar dele parecer meio bobão, ele não é tão bobão assim, né? Ele usou ali os heróis, né, os nossos heróis ali, como uma isca, né? E que o verdadeiro Velocino ele estava escondido e a situação começa a sair do controle. A Annabeth tenta ganhar mais tempo com o boné da invisibilidade, mas não dá para impedir, né, o que foi acontecendo ao longo do episódio. E é aqui onde o episódio dói, né, gente? No meio do caos, o Luke, meio apático, porque eu acho esse ator um pouco sem expressão facial, aparece. Eu tenho algumas comparações do look do filme com esse, e sinceramente, apesar de todo mundo criticar o filme, o look do filme é melhor. E ele tem os próprios interesses dele, né? Durante a luta, Annabeth acaba ferida e fica, né, num estado lamentável. E é um momento de choque e o destino dela vai ficar por um fio. É um pouco preocupante por causa da atitude do Percy de tanta lealdade. E aí que vem a importância do Tyson, né, que é o nosso ciclope querido, favorito, que tá uma belezinha. Ele enfrenta o Polifemo numa luta desesperada que os dois acabam caindo no mar. Mas o drama é meio complicado e volta todo pra caverna, desculpa.
E o Percy tá ali contra a parede. Gente, esse episódio foi só naufrágio e bebedeira, hein? Porque, pelo amor, que sériezinha arrastada. Começou a ficar complicado, né? As escolhas criativas dessa temporada talvez estejam ficando tão complicadas que só bêbado pra assistir às vezes. Mas vamos levar em Mas, consideração que, de um lado, o objetivo da missão era salvar o acampamento e o outro, o Percy, tinha que salvar a amiga dele. E o coração do Percy vai aonde? Em salvar a amizade por causa da lealdade. mas é aí que mostra, né, que a Circe estava correta na hora de falar da fraqueza do Percy. Ele falou que tacaria fogo no Olimpo. E aí o por causa Percy da Annabeth. faz o que ele faz de melhor, escolhe as pessoas e não o acampamento, né? A Clarice vai à loucura nesse momento. Aí ele entrega o Velocino pro Luke em troca da vida da Annabeth. E o Luke, que não é bobo, cura ela e sai correndo. Né, o episódio não romantiza só isso, né? A menina tá lá caída, sangrando, tá pra morrer, né? Aí a gente tem um momento onde a gente vê o Tyson entrando ali no meio da luta, né? Vamos falar assim. E depois a gente vê o Luke, aí tem um diálogo do Percy com o Luke, aí vou falar assim, você vê um senso de urgência do Percy tentar querer ajudar a Beth, mas ele tá preso na caverna, a Beth tá do lado de fora e o Percy, tipo, Mas a Beth tá machucada e ele falando pro Luke, não toca nela, não toca nela, não sei o que. Calma. Aí ele prefere sacrificar a missão inteira. Nesse ponto eu concordo muito com a Clarice, porque, tipo, é a missão inteira, várias pessoas, em troca da paixãozinha ali do Percy, que Tá começando a surgir, né? Nem tem paixão ali, gente, ainda não vou chipar. Mas ele prefere destruir o mundo pra salvar uma pessoa. E agora a gente vai para as consequências, né? A Clarice falha na missão, o Groover perde o artefato, o Percy salva a Annabeth pra colocar tudo em risco, né? E o episódio, ele não tenta nem consertar isso de uma forma rápida, ele deixa em aberto e boa sorte. Mas a gente já sabe que o Percy é o protagonista e tudo dá certo pro protagonista. Exatamente. E a volta, né, do Tyson funciona como um abraço depois do soco. E a luta dele com o Polifemo basicamente simbólica. Ela não tá ali para repetir a violência da própria raça, né? Que a gente tá falando ali do Ciclopes. Mas a gente tem ali, né, no final do episódio, uma coisa bem interessante acontecendo, né? Nem tudo é tragédia. A gente acaba tendo finalmente a entrada ali, né, dos hipocampos, que são os cavalos bonitinhos, que parecem arco-íris e tudo mais. Foi a melhor parte do episódio. Que a gente tem 4 hipocampos, né? Eles surgem ali nas águas. E a perseguição atrás do Luke vai continuar aí até o próximo episódio. E agora o jogo mudou, né? Esse sexto episódio, ele fica mais leve no final, mas ele foi bem arrastado. E agora é aguentar o peso das consequências do que tá acontecendo ali, né? De tudo que aconteceu nesses últimos passos que eles deram. E o Groover, né? O arco dele nesse episódio vem sendo tratada, né? Que o Velocino não é só um objeto mágico ali, mas ele vai funcionar como uma parte importante da história dele. Né? Ninguém consegue o Velocino, de fato. E ninguém vai sair ileso dessa jornada, porque vai ter muito aprendizado físico e muito emocional para todos. E sem dúvida, o ponto aí da virada dessa parte, né, da temporada vai ser realmente uma coisa aí pra gente acompanhar nos próximos episódios. Mas qual é a sua opinião sobre como a Disney está fazendo essa série, essa construção de episódios e como eles estão conduzindo toda a jornada? Porque, sinceramente, eu tô achando essa temporada meio parada com a quantidade de informação que tem. E como é uma série para jovem, ela poderia ter um pouco mais de ação e emoção em vez de se prender muito a detalhezinhos e a cena Eles ficar cansada. estão colocando Floreio no lugar errado, né? Eu acho que de vez eles se aprofundarem em algo que pode fazer muito mais ser muito mais coeso com o que vai vir no futuro da série, né? Eu vejo que eles estão começando a se perder até onde eles querem chegar, né? Entrou aí personagem novo que não tinha, contexto novo que foi fanficado, né? E então
qual vai ser o peso que isso vai carregar até o fim da temporada, ou até mesmo o porquê que esses personagens foram inclusos, né? A gente teve aí personagens novos, e quais são as funções deles, já que a gente não tá vendo mais nada deles. Né? Então, fica aí a questão para vocês, né? Vocês teriam feito diferente do Percy? Vocês salvariam o mundo ou salvariam as pessoas que vocês gostam? Né? O que, que você achou dessa decisão no geral? Ele agiu certo? Ele colocou o mundo em perigo por causa de uma amizade? Conta aí o que, que vocês acharam desse episódio. Tudo que a Cersei falou. Circe. Gente, hoje eu tô que tô. Tá se concretizando aí. Eu não vejo ela como uma divindade ruim, uma deusa ruim. Eu gosto muito dela, tanto na história de Percy Jackson quanto fora. Mas assim, a gente tem que lembrar que ele é um semideus, então ele não vai conseguir pensar como um ser supremo e vai ter as burradas dele de humano, principalmente porque ele é uma criança. Mas o Luke tá cumprindo o papel dele, mas o jeito que esse ator é apático é a mesma coisa que eu tivesse falando com uma porta. Ele não tem aquele deboche natural do Luke. Então isso me incomoda muito nas cenas dele. Talvez, né, se desse, eu vou falar assim, a série ela consegue ser interessante, mas tá faltando um alívio cômico, Tá. né? Ela, Principalmente ela, quem curtiu, né? ela tá ali tão adultizada em certo aspecto, ela tá tão fechada em ser algo que ela pretende ser e não criar a ser, né? Ela quer tomar um espaço novo, mas ela não se desenvolve de uma forma mais inteligente, né? Ela tem que criar humor, ela tem que criar uma empatia, ela tem que realmente passar a sensação de que tudo bem, tem coisas que são urgentes, tem coisas que precisam de atenção, de foco, mas é o tempo todo, em certos momentos, muito tenso, muito pesado, e deixa de parecer uma série infantil para ficar uma coisa é, mais adolescente, mas ao mesmo tempo o adolescente vai achar isso muito bobo. O adolescente Muito vai achar fraco. isso bobo. Eu acho que as pessoas que cresceram lendo estão achando bobo. As pessoas que assistiram o filme e criticaram devem estar achando essa série pior, que é o meu caso aí, que primeiro eu vi o filme para depois ler os livros. E, sinceramente, eu queria que essa série chamasse Annabeth o Ladrão de Raios, Annabeth o Mar de Monstros, e assim vai, porque essa menina tem um potencial imenso como atriz. E eu quero muito ver outros papéis dela, porque eu acho esse menino que faz o Percy também muito bobinho. E fica aqui o nosso grande carinho pela Annabeth. Um beijo, até a próxima jornada. E não se afoguem nesses episódios, pelo amor de Deus, porque eu tô naufragando. Vamos esperar até aí o final da temporada para ver se tudo melhora ou não. É sobre isso e até mais.